Ryu caminhou lentamente em direção a Tegu e com um olhar frio perguntou, dói muito? Ryu foi consumido pela raiva porque durante suas regressões anteriores, quando estava fraco, ele viu seu irmão mais novo sendo intimidado e espancado brutalmente inúmeras vezes. Essas memórias o assombravam e ele não conseguia esquecê-las. Enquanto Ryu se aproximava lentamente de Tegu, ele ficou apavorado, atrapalhando-se em dizer para não chegar perto. Tegu ainda segurava seu pescoço e implorou a Ryu que não batesse mais nele, pedindo desculpas. No entanto, Ryu não continuou o ataque físico. Em vez disso, com um sorriso caloroso no rosto, ele gentilmente segurou as mãos de Taejil e perguntou, quer se casar comigo? Ele continuou, afirmando que Taejil não deveria ter mexido com seu irmão. Com um estalo, um som crepitante ecoou na fábrica e Taejil começou a gritar de agonia. Ryu quebrou todos os dedos e Taejil estava com uma dor terrível, apertando sua mão. Mas o tormento não terminou aí. Ryu agarrou a outra mão de Taejil, deixando Taejil aterrorizado. Com outro estalo, ele quebrou os outros 5 dedos de Taejil. E Taejil começou a gritar loucamente. Testemunhando essa cena impiedosa, todos os subordinados de Taejil fugiram aterrorizados, e até mesmo Vani, que estava assistindo, achou aquilo horrível demais para suportar. Com uma expressão séria, Ryu avisou Taejil para não tocar em um único fio de cabelo da cabeça de Vani. Taejil chorando, prometeu que nunca faria isso, mas então Ryu começou a sorrir com uma expressão muito feliz. Ele agarrou Taejil novamente, afirmando que Taejil poderia mudar de ideia no futuro, então ele tinha que garantir que Taejil nunca mexeria com ele. Ele quebrou os pulsos de Taejil também, e Taejil gritou em agonia por horas. A cena mudou e vemos Ryu caminhando, seu irmão mais novo chamando seu nome hesitantemente. Ryu parou e Vani perguntou surpreso como Ryu fez isso e se ele havia aprendido algum tipo de arte marcial em outro mundo. Ao ouvir isso, Ryu sorriu levemente e respondeu que, assim como diziam as notícias, os jogadores poderiam usar suas habilidades no mundo real. Como exemplo, ele apontou para sua mão, que brilhava com uma luz dourada brilhante. No momento seguinte, uma adaga preta apareceu em sua mão, fazendo Vani ofegar de surpresa. Vendo a adaga aparecer magicamente na mão de Ryu, Vani ficou muito animado e curiosamente com olhos brilhantes perguntou como Ryu fez isso. Ryu, com um sorriso gentil, respondeu que esta é uma das habilidades que ele adquiriu do outro mundo e que todos os outros jogadores podem usá-la. Então, enquanto Ryu colocava a adaga de volta em seu inventário, Vani lembrou-se do que havia acontecido na fábrica e perguntou com a mesma voz surpresa. Se Ryu tivesse aprendido todas as suas novas técnicas de luta daquele outro mundo também. Ryu respondeu que não aprendeu nenhuma técnica de luta e foi capaz de fazer isso porque era mais rápido que eles. Seu atributo de destreza atingiu o nível 11, acrescentando que o atributo de agilidade das pessoas normais estava em torno de 3 pontos, enquanto os atletas profissionais podiam chegar a 10 pontos, e o dele era 11. Então agora ele era tão rápido quanto Usain Bolt. Vani seguiu seu irmão e perguntou o que aconteceria se ele subisse de nível, e Ryu respondeu que não sabia. Já que ele não havia alcançado esse nível, e somente subindo de nível ele seria capaz de encontrar essa resposta. Mas por dentro ele sabia a resposta. Veja bem, na 13ª vida ele contou ao irmão mais novo tudo sobre ele que aconteceria no futuro, e que ele era um regressor. Por conta disso, Vani virou alvo dos demais jogadores e foi sequestrada por um jogador. Mesmo sendo capaz de se vingar, ele não queria sentir essas emoções novamente, muito menos deixar seu irmão mais novo sofrer por isso. Virando-se para olhar para seu irmão mais novo que o seguia. Ele disse a si mesmo que precisava se preparar para protegê-lo na próxima luta entre os jogadores. Então o estômago de Vani roncou e Ryu perguntou se ele estava com fome e sugeriu que tomassem um bom café da manhã juntos. Ao ouvir isso, Vani assentiu alegremente com os olhos brilhantes. Então os dois irmãos entraram na loja mais próxima. Ryu imediatamente foi em direção ao caixa eletrônico. Ao ver isso, Vani perguntou para onde estava indo, dizendo que o macarrão estava em um lugar diferente. Mas Ryu se virou e disse-lhe para esperar alguns minutos. Ele foi ao caixa eletrônico e inseriu seu cartão.
Ele olhou para a tela e pensou consigo mesmo que isso era tudo que ele poderia economizar até aquele momento. Seu saldo era de US cifrão 133.134,1, ou seja, cerca de $100. Depois de selecionar um valor de transação de $100.001, ele apertou o botão para confirmar a transação. Vendo as notas enormes nas mãos de seu irmão mais velho, Vanni ficou surpreso e perguntou por que ele precisava de tanto dinheiro, ao que Ryu respondeu que precisava dele para alguma coisa. Então os dois chegaram a uma área que vendia alimentos premium, e Ryu perguntou a Vanni por que ele não escolheu algo daqui. Ao ouvir isso, Vanni se assustou, dizendo que tudo aqui é muito caro. Até a comida mais barata aqui custa $20. Mas Ryu garantiu a seu irmão mais novo que está tudo bem, pois é ano novo e que eles deveriam comer uma boa comida para aproveitar o dia. Hesitante, Vanni perguntou se eles gastavam dinheiro com comida cara. Eles terão dinheiro suficiente para despesas de subsistência? Ryu respondeu com um sorriso para não se preocupar com dinheiro, e apenas para comprar, pois ele tem uma maneira de ganhar muito dinheiro. Então, Vanni pegou entusiasmado um pacote de barriga de porco, dizendo que sempre quis provar isso e hoje finalmente poderá. Ryu de longe observava seu irmão mais novo e feliz com um sorriso caloroso. Então Ryu se aproximou de Vanni, que estava brilhando de felicidade, e sugeriu que eles fossem juntos a um restaurante algum dia e pedissem um rosbife. Mas Vanni sorriu o sorriso mais feliz que Ryu já tinha visto e respondeu que não havia necessidade, pois ele tinha mais do que o suficiente do que haviam comprado hoje. Vendo o quão feliz seu irmão estava, Ryu disse a si mesmo para esperar apenas 5 dias, após os quais ele poderia dar ao seu adorável irmãozinho tanta comida quanto ele quisesse. Ele dará tanta carne ao irmão mais novo que ele se cansará de comê-la. Então a cena muda e vemos Vanni pegando um pedaço de carne com seus pauzinhos e colocando sobre uma colher de arroz. Ao dar uma mordida e mastigar, ele disse alegremente com uma cara feliz que estava delicioso, realmente delicioso. Ryu ficou muito feliz em ver seu irmão mais novo feliz. Então de repente, Ryu se levantou e disse a Vanni para esperar aqui, pois ele tinha uma coisa muito importante para fazer. Vanni perguntou para onde ele estava indo, mas Ryu disse a Vanni que saberia em um segundo. Então Ryu voltou depois de um tempo e bateu com força a mão na mesa, colocando a caneta sobre ela. Confuso, Vanni notou muitos bilhetes de loteria e perguntou a Ryu com uma voz incerta se todos eram bilhetes de loteria. Ryu respondeu, sim, eles são. Enquanto abria a tampa da caneta, Vanni, com uma voz preocupada, perguntou quantos ingressos Ryu comprou, e Ryu respondeu, 20. Ao ouvir isso, Vanni entrou em pânico, percebendo que seu irmão mais velho havia gasto todas as suas economias em alguns bilhetes de loteria, e perguntou preocupado a Ryu como ele poderia fazer isso, e se essa era a maneira de ganhar dinheiro de que Ryu estava falando, como deveria. Saiba que era quase impossível vencê-los. No entanto, seu irmão mais velho disse-lhe calmamente para confiar nele e apenas observar. Então ele pegou uma caneta e começou a circular os números dos bilhetes de loteria. Vanni ficou intrigado quando viu Ryu circulando os números em todos os bilhetes de loteria. Preocupado? Vanni perguntou a Ryu por que ele circulou os números em cada bilhete, e Ryu respondeu com um sorriso no rosto que fez isso porque esses números eram os vencedores. Então a cena muda e vemos os irmãos sentados em casa com bilhetes de loteria sobre a mesa. Ryu folheava seu telefone calmamente, enquanto seu irmão segurava o telefone nervosamente com uma das mãos e apoiava a cabeça com a outra. O anúncio do sorteio da loteria foi feito em seu celular. Vanni estava roendo as unhas de preocupação, olhando para a tela do seu telefone com a transmissão ao vivo. Ele pensou que eles estariam em apuros se não ganhassem uma única loteria porque haviam desperdiçado todo o seu dinheiro. Quando a transmissão ao vivo começou, Vanni ficou mais nervoso e Ryu o repreendeu para não ficar tão nervoso e parar de roer as unhas. Vanni disse que teria sido melhor comprar comida melhor com tanto dinheiro. Em seguida, os anfitriões anunciaram que o primeiro número da sorte era 3 e Vanni parou de roer as unhas. O segundo número era 18 e o terceiro era 9. Vanni ficou chocado ao ver os números que correspondiam aos números do bilhete de loteria que Ryu havia comprado.
À medida que todos os números foram revelados, Hill combinou os números do bilhete de loteria com a tela do telefone. Ele ficou emocionado, olhando do telefone para a passagem e vice-versa. Feliz, ele perguntou a Hill se tudo isso era um sonho. Hill respondeu que não é um sonho e disse a Vanny que lhe disse que tinha uma maneira de ganhar dinheiro. Percebendo que não era um sonho, Vanny ergueu a mão, segurando o bilhete de loteria. Gritaram alegremente que ganharam o primeiro prêmio. Hill então disse a Vanny para parar de gritar, como se os vizinhos os ouvissem. Eles poderiam ter problemas e Vanny parou de gritar no meio do caminho. Então Hill perguntou calorosamente a Vanny se ele estava feliz, e Vanny respondeu, claro que ele estava feliz, e perguntou a Hill se ele não estava feliz. Hill com um sorriso respondeu que sim, mas ele não parecia nem um pouco animado. Ele explicou que também era como Vanny quando ganhou na loteria pela primeira vez em sua 15ª regressão, mas depois de repetir isso várias vezes, tornou-se mais um processo obrigatório. Ou um evento anual. Então Hill disse a si mesmo que precisava ganhar dinheiro rapidamente, pois após a morte de 9 bilhões de pessoas e a negociação de itens entre os jogadores iria quebrar a economia como um louco. Mas não foi o fim da surpresa. Hill ganhou o primeiro prêmio por todos os 20 ingressos. Agora com todos os 20 ingressos vencedores, Vanny ficou em estado de choque, perguntando a Hill que isso ainda não parecia real e quanto seria o valor total. Hill respondeu que não sabe, mas então com um sorriso. Disse que a quantia é tão grande que vai abalar o mundo inteiro. Hill desceu do ônibus e desceu a rua. Ele logo viu um prédio alto à sua frente. Era a agência principal do Nayab Bank onde ele receberia seu prêmio. Normalmente ele ficaria nervoso antes de entrar, mas talvez seja porque esta é a 85ª vez que ele recebe o grande prêmio. Ele não está nem um pouco nervoso. O banco estava lotado de clientes, mas nenhum deles era ganhador da loteria. Hill foi até a recepção no saguão do novo prédio e então se aproximou dizendo que ele está aqui para receber o valor do prêmio na loteria pelo primeiro lugar. Ao ouvir isso, o funcionário sorriu e parabenizou-o pelo ganho. Ao mesmo tempo, ele se perguntou como o cara que estava na sua frente, que parecia um estudante, conseguiu o prêmio do primeiro lugar. Afastando seus pensamentos e procurando algo no computador, o funcionário perguntou a Hill onde ele havia comprado sua passagem, ao que ele respondeu que era na agência Yonwai. Ao ouvir as palavras do rapaz, o funcionário exclamou em estado de choque, sem conseguir acreditar no que havia dito. Sua mente imediatamente voltou a uma conversa com seu colega que lhe disse que desta vez alguém ganhou o primeiro prêmio em 115 jogos e todos os primeiros prêmios. No entanto, e seu superior lhe ordenou estritamente sempre que aquele cliente vier, ele deve tratá-lo como um convidado VIP. Os pensamentos do funcionário foram interrompidos pela voz de Hill, perguntando se ele está bem, e o funcionário respondeu em pânico que sim, e disse a Hill para esperar um minuto. Poucos minutos depois, um homem de meia idade apareceu na frente de Hill, que sorriu e agradeceu por esperar. Depois de apertar a mão de Hill, ele se apresentou como Guan Juno, dizendo que era o presidente do banco. Hill simplesmente respondeu que seu nome era Hill. O presidente disse que por ter conquistado o primeiro lugar, deveria parabenizá-lo pessoalmente. Hill agradeceu sorrindo ao homem por parabenizá-lo. Posteriormente, o homem ofereceu-se para acompanhá-lo até o local onde poderia retirar seus ganhos, dizendo-lhe para segui-lo, enquanto se aproximavam da porta com uma placa que dizia "De equipe de venda de bilhetes de loteria". O presidente anunciou que eles haviam chegado ao local. Assim que entraram, foram imediatamente recebidos por uma das funcionárias que se levantou e fez uma reverência para cumprimentar o presidente. Percebendo um jovem ao lado do presidente, ela não pôde deixar de se perguntar quem poderia ser, mas não precisou especular porque no momento seguinte o próprio presidente apresentou o cara, dizendo que ele era o primeiro colocado e que tinha vindo buscar o prêmio. Então ele disse-lhes para se certificarem de que o convidado se sentisse confortável. Surpresa ao ver o cara conversando casualmente com o presidente, a mulher mal conseguia acreditar que na sua frente estava um homem que conquistou o primeiro lugar em 115 jogos. Tendo se recuperado de sua excitação e dúvidas, ela disse a si mesma que deveria se acalmar e fazer o melhor para satisfazer o cliente.
Depois de cumprimentá-lo, ela convidou Ryu para se sentar com um sorriso no rosto. Ele o fez, sentando-se confortavelmente na cadeira bem na frente dela. Ela então perguntou se ele gostaria de tomar uma bebida, mas Ryu simplesmente respondeu que não, acrescentando que gostaria de ir direto ao assunto e receber seu prêmio. Ao ouvir a resposta de Ryu, o funcionário não demorou mais e pediu que ele lhe entregasse os ingressos para que ela confirmasse que ele era o vencedor. Ryu imediatamente entregou a ela uma pilha de ingressos premiados que trouxera consigo. Olhando os ingressos, a mulher não conseguia acreditar que ele havia apostado tudo em uma combinação. Só poderia significar uma coisa. Ou o cara decidiu arriscar tudo ou poderia ver o futuro. Terminada a confirmação, o funcionário disse que estava tudo em ordem e que poderia levar o prêmio do primeiro lugar. Porém, a próxima pergunta de Ryu sobre quanto ele receberia fez a garota congelar, já que apenas citar tais números era um absurdo. Depois de um segundo de silêncio, ela respondeu com a voz trêmula que o prêmio dele é de 22,5 bilhões de dólares, o que equivale a 16 milhões de dólares. Depois que ele recebeu o prêmio, tudo aconteceu muito rápido. A primeira coisa que fez foi começar a procurar um lugar para se mudar. Naquela mesma noite, ele abriu uma conta na bolsa porque tinha informações do futuro. Ele sabia que o preço do Bitcoin aumentaria 500% no próximo mês, então também planejava investir seu dinheiro nele. Depois de voltar para casa, Ryu mostrou ao irmão mais novo fotos de sua nova casa e perguntou se ele gostou. Vani respondeu alegremente que era incrível, acrescentando que nunca tinha visto pessoalmente uma casa tão grande e bonita. Mas Vani estava confuso sobre uma coisa. Ele perguntou a Ryu por que ele assinou um contrato de aluguel quando eles tinham dinheiro suficiente para comprar uma casa. Ryu respondeu que não tinha mais dinheiro, pois havia gasto tudo. Sua frase fez Vani congelar, e Ryu acrescentou casualmente que havia investido todo o dinheiro em Bitcoin. Quando seu irmão mais novo ouviu isso, ele congelou novamente. Incapaz de entender como seu irmão poderia dizer tão facilmente que havia investido 15 bilhões de dólares em Bitcoin. Ryumin se aproximou de seu irmão mais novo, que havia se transformado em estátua, e deu um tapinha em seu ombro, garantindo-lhe que não tinha feito isso sem pensar, e que sabia que o preço do Bitcoin iria subir. Ele disse a Vani para não se preocupar. Depois, abraçando Vani, acrescentou que não se preocupe, pois tinha visto um sonho, e nesse sonho viu novos números de bilhetes de loteria, e eles sempre poderiam ganhar dinheiro na loteria. Após as palavras de seu irmão mais velho, os olhos do ingênuo Vani brilharam de admiração, acreditando em tudo que Ryu dizia. Percebendo isso, ele imediatamente agarrou Ryu pelos ombros e começou a sacudi-lo com entusiasmo, pedindo-lhe que nunca os esquecesse. Ryu de alguma forma se libertou do aperto de seu irmão mais novo, pensando consigo mesmo que não poderia esquecê-los, mesmo que quisesse, depois de repetir isso inúmeras vezes. Então Ryu se virou para seu irmão e sugeriu que comecem fora antes de sair. Vani perguntou confuso para onde eles estavam indo, e Ryu respondeu com um sorriso no rosto que eles estavam se mudando para sua nova casa hoje. Ao mesmo tempo, em algum local desconhecido, Yang Min estava socando e fazendo um grande buraco na parede e depois com um sorriso vilão. Ele disse a si mesmo que aumentar a força de todos os pontos foi a decisão certa. Balançando o punho na parede final novamente, ele acrescentou para si mesmo que foi capaz de obter uma runa de poder que dobrou sua força. Enquanto ele continuava a bater na parede, ele começou a rir loucamente, dizendo que agora com esse punho poderoso ninguém será capaz de detê-lo, e as veias começaram a espumar em sua mão enquanto ele cerrava o punho, pronto para dar mais um soco na parede. Então a cena mudou e vemos Yoguma agora na frente da porta de Ryu, batendo a porta e gritando o nome de Ryu. Quando não obteve resposta, ele disse primeiro que achava que Ryu havia morrido no primeiro round, mas depois descobriu que seu nome não estava na lista de mortos, e Ryu estava até ignorando todas as suas ligações. Então o rosto de Yoguma ficou furioso. Pensando na maneira como Ryu olhou para ele antes do anjo o sequestrar, ele nunca poderá esquecê-los e só terá satisfação quando espancá-lo até a morte com suas próprias mãos. Então Yoguma começou a bater a porta de Ryu continuamente, dizendo que se ele estivesse escondido lá dentro, ele entraria depois de arrombar a porta.
No entanto, uma voz parou Yougman, e foi um velho parado na escada que se virou para ele e perguntou o que ele estava fazendo naquela porta. Yougman perguntou ao velho se ele deveria cuidar da própria vida, já que Yougman não está batendo a porta do velho. Ao ouvir isso, o velho, ajustando os óculos, respondeu que era mesmo o dono da casa, surpreendendo Yougman. Depois perguntou novamente a Yougman se ele tinha vindo encontrar um amigo. Por um segundo ele congelou, sem saber o que dizer. Ele rapidamente se adaptou à situação, sorriu e disse que realmente tinha vindo ver seu amigo. Então ele perguntou ao velho se poderia abrir a porta para ele. Yougman acrescentou que de repente perdeu contato com seu amigo. E agora ele não sabia como entrar em contato com ele. Ao ouvir isso, o velho ficou chocado. Então ele disse a Yougman que agora era um apartamento vazio porque o estudante que morava lá havia se mudado. Ao ouvir isso, Yougman perguntou imediatamente ao dono da casa se ele sabia quando e para onde o estudante havia se mudado, mas o velho respondeu que havia se mudado hoje, mas não sabia para onde havia se mudado. Ao ouvir a resposta do velho, Yougman ficou furioso e cerrou os punhos de raiva, imaginando como poderia ter ido embora sem contar a ninguém. Então a cena muda. Vemos a dupla chegando ao enorme prédio de vidro, que era do tamanho de um arranha-céu. Vanni exclamou surpreso e admirado. Cobrindo os olhos com a mão para evitar que o sol brilhasse, ele disse com olhos brilhantes e espanto que o prédio era muito alto. Ele era tão inocente que até ficou surpreso ao ver que a porta de entrada era giratória. Ele não parava de se surpreender mesmo quando as funcionárias simplesmente lhes entregavam cartões de entrada enquanto seu irmão mais velho confirmava suas identidades. Vanni continuou surpreso com o fato de haver até um segurança aqui. Subindo no elevador até seu quarto, ele se virou para Ryu e disse com admiração que aquele lugar era realmente incrível. Saindo do elevador, eles foram para o quarto. Quando chegaram ao quarto, Vanni exclamou novamente surpresa. Querendo saber o quão grande era, seu irmão respondeu com uma expressão indiferente que tinha cerca de 330 metros quadrados. Tal número chocou seu irmão mais novo, já que o apartamento anterior era dezenas de vezes menor. Olhando para o apartamento, Vanni, ainda sem acreditar que eles iriam morar aqui, perguntou: "Não é grande demais só para os dois?" Ryu respondeu que eles têm muito dinheiro e que deveriam aproveitar a vida. Então Vanni perguntou a Ryu quanto custava o aluguel, e Ryu disse que custava cerca de 22 milhões de won por mês. Que é cerca de US 17 mil dólares por mês. Só o aluguel já fazia girar a cabeça de seu irmão mais novo. Ele pensou consigo mesmo que, não faz muito tempo, ainda se preocupava com o preço da carne, que naquela época lhe parecia muito cara. E agora eles estão gastando muito só com aluguel. Seguindo o irmão mais velho, que ainda olhava o apartamento onde iriam morar, Vanni perguntou se poderiam ter escolhido algo mais barato. Ao ouvir isso, Ryu balançou a cabeça negativamente e respondeu que quanto mais caros fossem os serviços, maior seria a segurança. Qual era a prioridade deles, afinal? No primeiro dia de cada mês, todos os jogadores ficarão inconscientes, pois suas almas serão transportadas para outro mundo, deixando seus corpos reais desprotegidos, e foi o período mais vulnerável para todos os jogadores. Durante este tempo, tornaram-se vulneráveis a desastres como incêndios ou terremotos, mas o maior perigo não eram os cataclismos, mas sim os assassinos contratados por outros jogadores. E então, quando chegou a hora, os jogadores precisariam se preparar para ter seus corpos em um local o mais protegido possível. Depois de terminar seus pensamentos, Ryu virou-se para o irmão, que já havia se acomodado um pouco, e perguntou se ele gostava da casa. Vanni respondeu com entusiasmo que era lindo e ainda parecia que estava sonhando. Então Ryu gentilmente disse que está feliz por Vanni estar feliz e que ele gostou. De repente, o rosto de Vanni ficou um pouco triste. Ele então pediu desculpas ao irmão mais velho com uma voz incerta e preocupada. Ryu olhou para ele confuso, sem entender por que ele estava se desculpando. Vanni continuou com a voz chateada, dizendo que Ryu seria transferido para outro mundo no próximo mês e teria que lutar por sua vida. Sabendo disso, como Vanni poderia desfrutar e ser feliz? Mas esse clima triste foi quebrado por Ryu, que deu um tapinha no ombro do irmão, perguntando por que ele estava tão triste.
Ele acrescentou: Você acha que não serei capaz de voltar na próxima rodada? Mas Vani não disse nada, e Ryu, brincando, disse-lhe para parar de pensar em bobagens e segui-lo. Ouviram dizer que o shopping do segundo andar vende comidas realmente deliciosas, então eles deveriam ir e aproveitar. Vani concordou, ainda preocupado. Então, de repente, chegou uma mensagem no telefone de Ryu. Depois de ler a mensagem, ele percebeu que era de Yogma e Ryu continuou a ignorá-lo. Colocando o telefone no bolso do casaco, ele pensou em fazer uma visita a Yogma. No dia seguinte, um sonolento Ryu saiu do quarto e ficou surpreso ao ver Vani completamente vestido, se preparando para ir a algum lugar. Quando ele perguntou para onde ele estava indo, Vani respondeu alegremente que havia pedido alguns bolos de arroz e iria buscá-los. Ainda com sono, Ryu não percebeu imediatamente do que ele estava falando. Pelo que ele conseguia se lembrar, isso nunca havia acontecido antes. Embora a regressão não garantisse que tudo aconteceria exatamente da mesma forma que no passado, foi uma mudança significativa. Voltando-se para seu irmão mais novo, que já havia feito as malas e pretendia ir, Ryu perguntou por que ele havia decidido comprá-los, ao que Vani respondeu que iria entregá-los aos vizinhos como um presente para comemorar sua mudança. Como ele pensou que seria boas maneiras. Ryu respondeu pensativamente que ter boas relações com os vizinhos era uma ótima ideia. Satisfeito com os elogios de seu irmão mais velho, Vani disse que ele mesmo poderia distribuí-los, acrescentando que Ryu poderia ficar aqui e descansar. No entanto, Ryu discordou, respondendo que deveriam distribuir os presentes juntos. Ele então disse a Vani para esperar um pouco enquanto ele ia trocar de roupa. Depois de um tempo, tocaram a campainha do primeiro apartamento, de onde saiu uma voz segundos depois perguntando quem era. Vani, com um sorriso no rosto e um bolo nas mãos, informou-os com bom humor que eram seus vizinhos que haviam acabado de se mudar e agora vinham cumprimentá-los. Abrindo a porta, uma mulher de meia-idade com um sorriso também os cumprimentou. Então, percebendo que os dois eram muito parecidos, ela perguntou se eles eram irmãos, ao que Vani respondeu sorrindo que sim. Entregando à mulher um bolo de arroz, ele aconselhou-a a comê-los enquanto ainda estivessem quentes. Ela recebeu o bolo com alegria e agradeceu aos irmãos. Então, depois de mais algum tempo, eles continuaram a cumprimentar os vizinhos, continuando a dar-lhes presentes, e depois de uma hora já estavam quase terminando de cumprimentar os vizinhos e indo para o último lugar. Este era o último andar, o mais caro e o mais seguro. Enquanto Vani tocava a campainha, Ryu pensava consigo mesmo que devia haver alguém de uma família rica ou uma celebridade em tal lugar. Mesmo depois de tocar a campainha por um tempo, ninguém atendeu sua ligação, fazendo-o pensar que talvez não houvesse ninguém em casa. Ele se virou para seu irmão mais velho, que estava parado perto da parede e disse um pouco confuso que parecia que não havia ninguém aqui. Virando-se, eles estavam prestes a ir para o elevador, mas o som das portas se abrindo os fez se virar. A pessoa que viram no momento seguinte chocou Vani, enquanto Ryu, embora um pouco surpreso, não mudou muito de rosto. Na frente deles estava uma garota de bela aparência e vestida com roupas elegantes que os olhava com incompreensão. Então, o vídeo termina aqui. O que você acha que vai acontecer depois? Escreva nos comentários se você assistiu até aqui. Obrigado.